Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 191, Prisão Redentora. Continuamos o nosso estudo do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, no item Idiotia e Loucura. Uma observação rápida. Esse termo, que hoje soa agressivo, à época de Kardec era o termo técnico. Então, hoje, se Kardec estivesse escrevendo, possivelmente usaria o termo síndrome de Down ou necessidades especiais, enfim. Mas a gente não pode querer estar mudando os termos do passado porque hoje a gente usa outros. Senão a coisa fica maluca, porque a gente vai ter que estar toda hora alterando toda a literatura mundial. Então é mais fácil a gente entender que era um termo da época, né? É normal que estejam essas mudanças, mas a gente não pode entrar numa batalha de transformar todos os termos da história humana, porque ficaria muito esquisito. Na verdade, algumas pessoas já fizeram isso e é considerado um crime cultural, né? Não no sentido de código jurídico, mas culturalmente é um crime, porque você não pode estar mudando assim. Se a pessoa usou aquela expressão, você entenda. Tá certo? É como, por exemplo, o termo raça. Hoje, a maioria das pessoas não utilizam, não querem utilizar. Acham melhor falar de cultura, de etnia. Ok, pode ser. Mas nós não temos o direito de pegar os textos dos historiadores, dos antropólogos do passado e sair alterando. Até porque pode ser que daqui a 30 anos já não seja mais etnia, seja outro. Então vai chegar uma hora que ninguém sabe mais o que é que o autor falou. Então é melhor você falar o termo e explicar. Olha, na época o termo certo era esse. Ok. Então é importante entender isso do ponto de vista cultural, porque senão a gente corre o risco de, na maior boa vontade do mundo, distorcer a obra dos outros. Então nós não podemos fazer isso. Hoje a gente vai tratar de uma questão muito interessante e está vinculada a uma história muito interessante, né? O Chico Xavier tinha um grupo que ele fazia um evangelho, estudava, uma espécie de evangelho no lar. E eu acredito que esse grupo era em São Paulo, mas não sei, não importa isso. Mas era um grupo que as pessoas passavam por lá, quer dizer, não era um grupo fechado. Era um evangelho aberto. E aí um dia passa um pai com uma criança, com gravíssimos problemas físicos, ele não usa nenhum termo técnico, mas grandes deficiências intelectuais e físicas, que ficava toda hora abraçada junto ao pai, não conseguia sentar sozinha, porque ele estava indo ali naquela cidade fazer um tratamento médico e aproveitou, sabia que tinha um evangelho, era conhecido, foi lá participar desse evangelho. Chico Xavier também era um dos participantes. Foi aberto o Livro dos Espíritos e caiu na questão 371, que é a questão do nosso programa de hoje. Houve essa coincidência entre o nosso programa e esse acontecimento. A questão 371 é a seguinte: a opinião, pergunta de Kardec, segundo a qual os cretinos e os idiotas, que era o termo de indivíduos com problemas mentais, teriam a alma de natureza inferior, tem fundamento? É interessante que algumas pessoas olham hoje, no alto da sua ignorante arrogância, e acham que Kardec era preconceituoso. Não, preconceituoso era a época de Kardec. Kardec não era. Olha a pergunta que Kardec faz. Porque na época de Kardec as pessoas achavam que os indivíduos com problemas mentais, eles seriam um espírito inferior, seriam um ser inferior. Kardec questiona isso. O que é que os espíritos respondem? Não. Eles têm uma alma humana, quer dizer, são seres humanos como vocês. Não é uma alma, pré-humana, sub-humana. Olha o que os espíritos dizem. Não, eles têm uma alma frequentemente mais inteligente do que imaginais, que sofre pela insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar. Como o mudo sofre por não poder falar. O que é que ele está dizendo? O espírito não tem deficiência. É uma deficiência física que impede a expressão da inteligência, mas não impede a inteligência.
né? É como você, de repente, não consegue mais falar. Você ficou burro por isso? Não. Você vai ter dificuldade de se exprimir. Ou você está com problema de fala. Então, os espíritos, eles vão, pelo contrário, ter uma posição contrária ao preconceito da época. Voltemos à situação, né? Foi feito o estudo dessa questão nesse grupo, estava, entre outras pessoas, o pai com essa filha. Depois, no final, né, como é comum nos encontros espíritas, né, tem uma ou duas manifestações mediúnicas mais breves. O Emmanuel se manifesta, falando sobre a reencarnação, e depois um poeta, né, chamado Silva Ramos, ele vai contar o caso específico daquele pai. Naturalmente, um pai era espírita e tinha maturidade para isso. Quase sempre os espíritos não contam essas histórias porque os indivíduos envolvidos não têm maturidade. Aí é aquela coisa, eu vou contar sobre a vida de alguém sabendo que isso vai perturbar a pessoa, vai causar desconforto ou vergonha ou sei lá o quê, então não fala. Quando dá para falar e a pessoa tem maturidade e tem um médium para isso, os espíritos falam, né? Então isso aqui não é nada incomum. Essa história está publicada no livro Astronautas do Além, que é um livro do Herculano Pires em parceria com o Chico Xavier. O Chico Xavier narrava essas histórias, essas mensagens, e enviava para o Herculano analisar e comentar, né? Era uma parceria aí dos dois e das equipes espirituais, naturalmente. Olha que interessante essa história. Não estou dizendo que todo mundo que reencarna com deficiência mental tem uma história como essa. É apenas um dos casos. Olha aí, vamos lá. O escritor intitulou aqui Vinculação Redentora. É uma história. O fidalgo, já deu a dica, né? Estamos falando aí da Idade Média. Ao partir, diz a jovem: eu sou teu, tu és minha. Espera-me, querida. Longe ergue outro lar. Vence, altera-se, ouvida. Bonita a poesia. Porque o que ele está dizendo aqui? Se deu bem na vida, se transformou com um sucesso, com o passar do tempo, e ouvidor esqueceu a promessa. Ela, a querida, né, que ele pediu para esperar, que era dele, né, afoga em suicídio a mágoa que a devora. Falece o castelão. Por mais sucesso que ele tivesse, agora ele desencarna. Vê a noiva esquecida. Ele desencarna e encontra quem? A noiva, que cometeu suicídio por mágoa, né, da decisão dele. Desencarnada e aflita, né, óbvio. É uma sombra que chora. Ele pede outro berço e quer trazê-la agora, em braços paternais, ao campo de outra vida. O século avançou. Ei-los de novo em cena. Ele o progenitor, ela a filha pequena. A crescer retardada, abatida, insegura. Hoje, ele em tudo é sempre o doce pajem dela. E a noiva de outro tempo é a filha triste e bela, agarrando-se ao pai nos traumas da loucura. É uma explicação muito bem escrita, né? Poética, clara, né? Porque é justamente isso que o pai, que está todo mundo ali vendo, né? O pai, uma filha insegura, dementada por conta do suicídio, da mágoa, sendo resgatado ali pelos dois. Obviamente, cada caso é um caso, né? Quando a gente lê isso, a gente tem que ter cuidado. Aqui é aquele caso, né? Ele seria obrigado a acolhê-la como filho? Não sei. Talvez sim, talvez não. O poema diz que ele pediu.
né? Então, cada caso é um caso. Mas aqui a gente vê, quer dizer, é um espírito humano, é um espírito lúcido, é um espírito como todos nós, que cometeu um ato muito triste e agora está resgatando. Mas esse espírito não é um espírito menor, um espírito, né, pela metade, um espírito não desenvolvido, é um ser humano, como Kardec deixa claro em O Livro dos Espíritos. E aí levanta todas as questões necessárias para a gente entender isso, né? São espíritos que vêm suportar aquilo que pensaram fugir, né? Então, muitas vezes, a gente lamenta muito, a gente acha que sofre demais e não entende que essa lamentação, essa vitimização, se a gente deixar tomar conta da gente, fatalmente vai trazer provas muito piores. Ok, ela era uma noiva abandonada. Ela tinha muita dor. A dor da rejeição, a dor da traição, a dor de ser enganada. Talvez tivesse que amargar uma vida sozinha, né? Não sei como é que socialmente isso repercutiu, ou talvez ela pudesse se refazer e ter um outro casamento. Mas certamente ela tomou uma das piores opções. Quer dizer, se achou profundamente amargurada e cometeu suicídio. E além de todo o período de sofrimento, como ele narra aqui, né, era uma sombra que chora. É uma imagem forte, né? Uma sombra que chora, alguém enlouquecida, desencarnada, aflita, sombra que chora. E além de todo esse período que ela amargou no plano espiritual, que é muito pior do que dizem os espíritos, do que as experiências carnais, porque a sensibilidade do corpo é muito maior, ela volta para uma outra vida numa situação extremamente sofrida. Loucura, angústia, insegurança, né? Quer dizer, essa prisão emocional com o pai, o medo do abandono, quer dizer, gerando toda uma relação de aflição. Não teria sido melhor um outro caminho? Né? Mas está enfrentando, graças a Deus. Então isso nos ensina um cuidado extremo com o presente. E nos ensina que aqueles que estão nesse processo vão se redimir. E ensina uma coisa a mais. Será que nós não temos noivos e noivas como esse aqui no passado? Então, cuidado. Julgar é muito complicado. Porque às vezes a gente vê espíritas que olham e dizem, fez isso e fez aquilo. Ok. Mas será que você não fez e na sua próxima encarnação você não vai ter que enfrentar a mesma coisa? Então, cuidado ao apontar o dedo. Ninguém sabe o nosso futuro. Será que nessa encarnação, sem me dar conta, eu não estou plantando aquela encarnação? Né? Porque eu já vi gente que olha e diz, não, ele tem síndrome de Down porque enganou muitos, ou a inteligência foi mal e tal. Pode ter sido. Mas será que hoje, sem se dar conta, você não está trilhando o mesmo caminho? Mas eu não estou fazendo grandes erros. Mas você pode ter feito grandes no passado e esse ser só a última gota. O seu pequeno erro de hoje vai ser a gota que vai fazer transbordar e na próxima você vem com síndrome de Down. Você vem com uma série de deficiências cerebrais e físicas. Então, o equilíbrio da vida é muito delicado. Por isso o Cristo alerta. Ora e vigia para não cair em tentação. Nós não sabemos como é que está o limite, né, nosso em relação à lei. Talvez a gente esteja gastando o último crédito. Talvez. Né? Por isso o Cristo alerta, não julgueis. Porque eu já vi essa cena, Um indivíduo olhando para o outro, né, assim, com um clima de condenação de uma criança com síndrome de Down. Só que aquele indivíduo tem tudo para na próxima estar numa situação muito pior. E se acha melhor que todo mundo. Se achando melhor que aquele outro espírito que estava ali. Quer dizer, aquele espírito estava resgatando e ele ainda ia começar. Então, é importante, sem fazer terrorismo, que a gente tenha vigilância, como o Cristo fala. Nós não sabemos se nós já estamos no limite do limite.
Então, oração, vigilância e não julgamento cai bem em qualquer canto, né? É o tipo da vestimenta que você não passa vergonha em canto nenhum. Né? Onde você for e você estiver orando, vigilante e sem estar julgando, você vai estar bem. Né? É uma roupa que serve, né, da praia ao funeral, do casamento ao tribunal. Não julgar, orar e vigiar cabe em todo lugar. Então, queria compartilhar com vocês essa história, acho que ilustra bastante. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Filhos e filhas amados, que o Mestre, em seu amor e em sua ternura, toque nesse instante os nossos corações. Eu lido muito, filhos. Eu e minha equipe, nós lidamos com centenas de milhares de casos de espíritos da Terra. Eles sempre têm uma atitude que leva a dores terríveis, a negação de se curar. Vocês não querem entender isso. Deus não tem raiva de ninguém. Deus envia a cura. Não existe punição divina no sentido de que Deus agora vai descontar o que você fez. Isso é de uma estupidez que só cabe na cabeça de espírito muito inferior. Não funciona assim. Isso é estúpido. É tosco, é grosseiro demais. Como funciona? Deus envia a cura, e às vezes cura é amarga, mas não é para se vingar. O caso dessa moça é muito emblemático. Por que ela viveu o abandono? Porque ela necessitava viver essa experiência para se curar. É isso que vocês não entendem. Não é que Deus, estou com raiva de você, agora você vai viver essa experiência porque eu estou muito magoado. Estúpido isso. Como funciona? Espírito sabe que precisa se curar. E o remédio para esse espírito era viver a dor de ser abandonada. Se ela soubesse essa dor, se curaria. Esta é a lógica da encarnação. Solver a taça da dor que cura. Se ela tivesse vivido essa dor com humildade, com consciência, ela sairia curada daquilo que ela pediu para se curar. É como cirurgia. Tem aqui algo podre dentro de mim. Se tirar, eu fico saudável. Aí você vai para a sala, o médico abre você e você vai sair correndo com a barriga aberta. É isso que ela fez. Saiu correndo de plena sala de cirurgia com a barriga aberta. Resultado, pegou uma infecção muito pior e terrível. Isso ela fez. Isso vocês espíritas querem fazer sempre. Falam. Na hora que vem a dor, a taça amarga, o remédio que é desagradável, saem correndo. Não querem conviver com ninguém difícil. Não querem ter dificuldade material. Não querem ter doença. Então, como vai curar? A cura para vocês da Terra sempre vem com um sabor amargo. Se vocês não aceitarem isso, vão fazer como ela. Vão tomar atitudes que pioram a doença. O amargor da prova significa: estou me curando. Estou ficando melhor.
porque o contrário era para ter acontecido. Ela deveria ter se curado e ele era que deveria amargar para ser ajudado por ela a encarnação futura. Ela poderia ficar desencarnada amparando. Se quisesse, se tivesse se curado. Filhos, nunca esqueçam disso. Experiência áspera é a cura das vossas dores piores. E se vocês fogem covardemente, vocês acumulam porque vocês fortalecem o desequilíbrio que existe em vocês. Porque o que interessa para Deus é a harmonia. Então o que acontece? Quem comete erro se desarmoniza. O processo de voltar à harmonia, de conquistar a harmonia, dói. É doloroso. Não tem jeito. Mas se vocês vivem essa dor e voltam à harmonia, ótimo, não precisa mais dor. Por isso Cristo diz, o amor cobre a multidão de pecados. Quem se harmonizou, para onde vai, tem uma bela canção para doar. E isso repara tudo. Fundamental, filhos, reharmonizar-se com a ajuda da dor. E Deus abençoará vocês por toda a eternidade. Na verdade, Deus abençoa sempre, mas somente harmonizados vocês serão capazes de, por todo ou sempre, captarem essa harmonia divina. Paz a todos, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.